Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo 30 do livro de 1 Samuel relata a dura provação enfrentada por Davi e seus homens, quando a cidade de Ziclag é saqueada pelos amalequitas, levando à perda de suas famílias. Em meio à tristeza e ao desânimo, Davi busca a direção de Deus e lidera seu grupo numa corajosa perseguição para recuperar o que foi tomado. Esses versículos revelam a importância da fé, da liderança firme e da perseverança diante das adversidades. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de 1 Samuel 30 do livro de 1 Samuel da Bíblia. David destrói os amalequitas. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. 2 levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. 3 Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. 4 Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. 5 As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã, de Jezeel, e Abigail, de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. 6 Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. 7 Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. 8 E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los. E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. 9 Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns. 10 Pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. 11 Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida. 12 Um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. 13 Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. 14 Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe. E incendiamos a cidade de Ziclag. 15 Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura, diante de Deus, que não me matarás nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e te levarei até eles. Breve análise textual e voltaremos à leitura. O capítulo 1 Samuel 30 é um dos momentos mais dramáticos e ao mesmo tempo inspiradores da história de Davi. Ele mostra como Deus transforma uma crise desesperadora em uma vitória completa, destacando temas como liderança, fé, justiça e generosidade. Vamos à explicação em partes. Resumo do capítulo. Davi e seus homens retornam à cidade de Ziclag, que havia sido dada a ele pelos filisteus. Ao chegar, descobrem que os amalequitas invadiram a cidade, a saquearam, queimaram e levaram mulheres e filhos cativos. Em desespero, o povo pensa em apedrejar Davi. Mas ele busca forças em Deus, consulta o Senhor, persegue os invasores, derrota-os e recupera tudo.
No final, ele divide os despojos de maneira justa e generosamente os distribui também com líderes de Judá. Contexto: Davi estava vivendo em território filisteu, exilado de Israel, por causa da perseguição de Saul. Enquanto ele e seus homens estavam fora, porque foram convocados pelos filisteus, os amalequitas aproveitaram a ausência e atacaram Ziclag, levando todos os bens e famílias como cativos. Ziclag era a cidade onde vivia Davi com seus 600 homens e suas famílias. Explicação dos principais versículos. Versículos 1-6. A crise e a dor. A cidade está queimada e todos os familiares foram levados. É o momento mais sombrio da jornada de Davi. Os soldados, desesperados, cogitam apedrejá-lo. Mesmo pressionado, Davi não cede ao pânico. Em vez disso, a Bíblia diz que ele fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Isso mostra sua fé inabalável mesmo diante da tragédia. Versículos 7 e 8. A direção divina. Davi consulta ao Senhor, usando o colete sacerdotal, o éfode, e pergunta se deve perseguir os inimigos. Deus responde de forma clara: vá, você os alcançará e libertará os prisioneiros. Isso mostra que Davi não age por impulso ou vingança, mas pela vontade de Deus. Versículos 9 e 15. A jornada e o egípcio. No caminho, 200 dos 600 homens estão exaustos e ficam para trás. Um jovem egípcio, abandonado pelos amalequitas, é encontrado e acaba sendo a chave para localizar os inimigos. A compaixão de Davi ao alimentá-lo revela que a bondade abre portas até em meio à guerra. Voltamos a ler. 16. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. 17. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelôs e fugiram. 18. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. 19. Nada faltou. Nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. 20. Tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. 21. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. 22. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. 23. Davi respondeu: não, meus irmãos. Não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. 24. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. 25. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. 26. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. 27. Ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de Ramote do Neguebe, de Jatir. 28. De Aroer, de Sifmote, de Estemoa. 29. De Racal, das cidades dos Jeramelitas e dos Quineus. 30. De Ormá, de Corazã, de Atasse. 31. De Hebron e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado. Análise textual. Versículos 16-20. A batalha e a recuperação. Davi encontra os inimigos desprevenidos, festejando o saque. Ele os ataca do amanhecer até a noite e recupera tudo. Ninguém morreu, nenhum bem foi perdido. Isso mostra que Deus restaurou integralmente o que foi roubado. Os bens adicionais dos amalequitas tornam-se os despojos de Davi, um símbolo da virada de sua sorte. Versículos 21-25. Justiça e igualdade. Alguns soldados não queriam compartilhar os bens com os 200 homens que ficaram para trás. Mas Davi diz que todos são igualmente importantes,
Quem combate e quem guarda bagagem recebem a mesma recompensa. Ele transforma isso em uma lei duradoura em Israel, uma lição sobre unidade, respeito e justiça no trabalho em equipe. Versículos 26-31, generosidade estratégica. Davi envia presentes aos líderes de Judá com os despojos da guerra. Isso não é só gratidão, mas também uma forma de reforçar alianças políticas. Ele estava se aproximando do momento em que seria reconhecido como rei. Essas cidades tinham sido refúgio para Davi durante suas fugas. Ele agora retribui e planta confiança. Significados espirituais e liderança. Primeiro, buscar a Deus em meio ao desespero. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Versículo 6. Mesmo quando todos se voltam contra ele, Davi não se apoia em estratégias humanas, mas em sua intimidade com Deus. Segundo, direção clara vem da oração. Davi não corre atrás dos inimigos sem antes consultar o Senhor. Isso nos ensina a buscar sabedoria antes da ação, especialmente em tempos de crise. Terceiro, bondade gera providência. Ao cuidar do egípcio abandonado, Davi recebe a chave para localizar os amalequitas. Isso mostra que a compaixão pode abrir caminhos que a força não abre. Quarto, justiça no trabalho em equipe. Davi reconhece que todos contribuem para a vitória, mesmo que não estejam na linha de frente. É uma visão de liderança inclusiva, sábia e humilde. Quinto, reconhecer e abençoar alianças. Ao compartilhar os despojos com os líderes de Judá, Davi cria pontes e fortalece laços, o que o ajudará a se tornar rei. Conclusão. 1 Samuel 30 é um exemplo brilhante de como Deus restaura o que foi perdido, exalta o humilde, guia o líder fiel e transforma o desespero em vitória. Mesmo que tudo pareça perdido, quem confia no Senhor, se fortalece nele, age com sabedoria e justiça, colherá restituição e bênção duradoura. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais! Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo 31 do livro de 1 Samuel narra a trágica derrota do rei Saul e de seus filhos na batalha contra os filisteus no Monte Gilboa. Esses versículos descrevem a morte de Saul, o fim de seu reinado e o impacto dessa perda sobre Israel, marcando um momento de transição e luto na história do povo. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de 1 Samuel 31 do livro de 1 Samuel da Bíblia. Morte de Saul e dos filhos. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no Monte Gilboa. 2 Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. 3 O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. 4 Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul, então, pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. 5 Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele.
6 Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. 7 Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale e a leste do Jordão viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. 8 No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. 9 Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamar a notícia nos templos de seus ídolos e no meio do seu povo. 10 Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram seu corpo no muro de Bet-Seã. 11 Quando os habitantes de Jabes-Gileade ficaram sabendo o que os filisteus tinham feito com Saul. 12 Os mais corajosos dentre eles foram durante a noite a Bet-Seã. Baixaram os corpos de Saul e de seus filhos do muro de Bet-Seã e os levaram para Jabes, onde os queimaram. 13 Depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Análise textual. O capítulo 1 Samuel 31 marca o trágico fim do reinado de Saul, o primeiro rei de Israel. É o encerramento de uma era marcada por desobediência, declínio espiritual e conflito, e prepara o caminho para o reinado de Davi. Aqui está uma explicação detalhada do significado do texto. Contexto imediato. Este capítulo é a continuação direta dos eventos anteriores. Os filisteus estão em guerra contra Israel. Saul já havia sido avisado pelo espírito de Samuel, capítulo 28, de que morreria no dia seguinte. Davi, por outro lado, está numa jornada de vitória e restituição, capítulo 30. Explicação versículo por versículo. Versículos 1-3, derrota e perseguição. Os israelitas foram postos em fuga. Saul e seus filhos foram perseguidos e ferido gravemente. A batalha no Monte Gilboa foi desastrosa para Israel. Os filisteus venceram, e o exército de Saul foi esmagado. 3 filhos de Saul, incluindo Jonatas, grande amigo de Davi, foram mortos. Essa parte confirma a profecia de Samuel. Saul perderia a guerra e morreria junto com seus filhos. Versículos 4-6. A morte de Saul. Saul pediu ao escudeiro que o matasse. Ele se matou, o escudeiro também se matou. Ferido e cercado, Saul prefere o suicídio à humilhação de morrer pelas mãos dos filisteus, chamados de incircuncisos. Ele pede ao escudeiro que o mate, mas este recusa por temor. Saul então se lança sobre sua própria espada. O escudeiro, vendo o rei morto, também tira a própria vida. Isso demonstra o trágico isolamento de Saul, a vergonha e desespero do rei que perdeu o favor de Deus, a quebra completa da liderança real e militar de Israel naquele momento. Versículos 7 e 10, desonra pública. Os filisteus encontraram os corpos, cortaram a cabeça de Saul, penduraram no muro, celebraram nos templos de seus deuses. Os filisteus saqueiam o campo de batalha, encontram os corpos de Saul e seus filhos e os desonram publicamente. Cortam a cabeça de Saul. Exibem suas armas no templo da deusa Astarote. Penduram seu corpo no muro da cidade de Bet-Seã. Isso revela a prática comum de exibir os troféus de guerra. A tentativa dos filisteus de glorificar seus deuses sobre o Deus de Israel. A humilhação máxima de Saul, que começou como rei ungido por Deus e termina morto e profanado. Versículos 11 e 13. A honra final dos homens de Jabes-Gileade. Os homens corajosos resgataram os corpos, os queimaram e enterraram seus ossos. Os habitantes de Jabes-Gileade não esquecem que Saul, no início do seu reinado, os havia salvado de um inimigo. 1 Samuel 11. Em ato de coragem e gratidão, eles resgatam os corpos durante a noite. Os queimam, possivelmente por estarem mutilados ou para evitar nova profanação. Enterram os ossos e fazem luto por 7 dias. Este gesto é um último tributo de honra ao rei, mesmo em sua queda. Lições e significados espirituais. Primeira, a desobediência tem consequências. A morte de Saul e de seus filhos não foi aleatória. Ela foi anunciada por Deus por meio de Samuel. Saul rejeitou a vontade de Deus, desobedeceu ordens divinas,
consultou uma médium e não se arrependeu verdadeiramente. Isso mostra que liderança sem fidelidade a Deus leva à ruína. Segunda, fim trágico de uma linhagem real. A morte dos filhos de Saul, especialmente Jonatas, encerra a possibilidade de continuidade do trono por sua linhagem. Isso abre caminho para o reinado de Davi, conforme o plano de Deus. Terceira, a verdadeira honra está nos valores, não no fim da vida. Mesmo em sua queda, Saul é honrado por homens fiéis. Isso nos lembra que mesmo pessoas falhas podem ter partes da vida dignas de lembrança e respeito. Quarta, a ausência de Deus leva ao desespero. Saul morreu sem ouvir mais a voz de Deus. O silêncio de Deus, capítulo 28:6, foi o reflexo do coração endurecido de Saul. Conclusão do livro de 1 Samuel. Este capítulo fecha o ciclo do primeiro rei de Israel. O livro termina em luto e destruição para a casa de Saul, e prepara o início do reinado de Davi, que será o foco do livro de 2 Samuel. O orgulho precede a ruína, e o espírito altivo precede a queda. Provérbios 16:18. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!